Olá pessoal, aqui é o professor Cleiton Peixer, retornando para o nosso segundo bloco da aula, né? E nós estávamos falando da perícia, falamos lá do artigo 158 do Código de Processo Penal e agora nós vamos falar do artigo 159, né? O artigo 159 diz que as perícias devem ser realizadas por um perito oficial, né? Ou, na falta deste, por 2 peritos não oficiais. Então, é uma alteração legislativa lá de 2008, né, que passou a exigir a assinatura só de um perito, né? E eu acredito, né, que essa alteração foi benéfica diante da demanda que se tem, né? Não seria viável aí que tivesse que dispor de 2 profissionais oficiais aí para assinar um laudo, porque na verdade um somente ia corroborar com o que o outro falou e isso não teria nenhum propósito, né? Entretanto, quando se fala de peritos não oficiais, aí sim a lei exige que seja realizada a perícia e a assinatura do laudo por 2 peritos não oficiais, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso material, como que ficou tudo isso. Olha só, o artigo 159, o exame de corpo de delito e outras perícias são realizadas por perito oficial, o portador de diploma de curso superior, né? Isso é uma inovação, existe uma crítica muito grande, inclusive do professor Nutti, que eu vou trazer a baila aqui para vocês, por conta dessa exigência, portador de diploma de curso superior, que diz o professor que não tem relevância, porque afinal de contas, o perito ele vai participar de um certame público, né? E no edital, com certeza vai estar constando a especialidade que ele vai atuar, então ele precisa ter o diploma de curso superior naquela especialidade, né? Então, olha só, perito é especialista em determinado assunto, é considerado oficial quando investido da função por lei e não pela nomeação feita pelo juiz. Normalmente, a pessoa que exerce a atividade por profissão e pertence a órgão especial do Estado, destinado exclusivamente a produzir perícias. Com o advento da Lei 11.690 de 2018, que deu nova redação ao artigo 159 do CPP, o laudo pode ser assinado por somente um perito oficial. A prova pericial deve ser produzida de acordo com o artigo 159, né? Se realizada de forma diversa, ou seja, unilateral, sem a participação, né, de todas as partes e magistrado, se torna ilícita nos termos da parte final do artigo 157 do CPP e devem ser desentranhadas dos autos. Como eu disse a vocês, né, existe, para que se tenha segurança jurídica da perícia, que ela seja realizada nos termos do artigo 159, sob pena aí de se tornarem prova ilícita, né? Então, olha só, é importante destacar que o exame de corpo de delito, quando requerido pelas partes, não poderá ser indeferido pelo juiz ou autoridade policial, justamente porque ele é obrigatório e indispensável. Contudo, outras perícias poderão ser rejeitadas, desde que não sejam necessárias ao esclarecimento da verdade, conforme o artigo 184 do Código Penal. Vem comigo aqui, olha só. Então, o exame de corpo de delito, ele é um exame obrigatório, né? Tendo a possibilidade de fazer, ele deve ser feito. Então, sempre que requerido à autoridade policial ou ao juiz a realização do exame de corpo de delito, ele não pode ser negado, diferente de outras perícias, que aí sim o juiz pode indeferi-las por não entender que não seja pertinente, né? Como eu estava dizendo a vocês, com relação ao curso superior, né? Voltando lá para o material, olha só. Perito oficial, portador de diploma de curso superior, né? Por certo que o perito oficial submete-se a concurso público, sendo que do edital deve constar a especialidade na qual o mesmo deve atuar. A lei passou a exigir diploma de curso superior. E aí foi onde eu falei para vocês que existe uma crítica do professor Nutti nesse sentido, né? E tá aí, ó. Aliás, se era para atuar com o devido rigorismo, dever-se-ia ter exigido o diploma relativo à área do conhecimento da perícia a ser desenvolvida. De nada adianta um perito oficial portador de diploma em ciências contábeis, por exemplo, para a realização de um exame necroscópico, né? Então, voltando aqui comigo, o professor Nutti diz, então, que é necessário que, se fosse a lei realmente exigir essa rigorosidade toda, que exigisse a capacidade do perito naquela área específica, né? E não só o diploma de curso superior. Por certo que os peritos que atuam
né, no Estado, né, os peritos oficiais estão incumbidos daquela matéria, né, e o juiz, quando nomear outros, também em concurso superior, né, será aqueles peritos de confiança dele. Então, isso está na lei, é relevante para que a gente traga aqui para vocês, até por questões de concurso público, né, mas na prática ocorre que os peritos são nomeados de acordo com a sua especialidade, sem problema nenhum, né. Voltando ao material, olha só. Parágrafo 1º, né? Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, né? E aqui, como eu disse a vocês, o juiz vai nomear as pessoas de confiança dele, né? Admite a lei que pessoas idôneas, aquelas que sejam adequadas e tenham condições para realizar determinadas atividades, possam suprir a falta de perito oficial. Exige-se, no entanto, que tais indivíduos tenham diploma de curso superior, o que é um imperativo legal, e sejam escolhidos pelo juiz dentre aqueles que possuem aptidão e conhecimentos específicos a respeito do assunto sobre o qual deverão emitir o laudo. Exemplo, nomear um químico para o laudo toxicológico, né? E aí eu trago para vocês também o entendimento do STF. Revela-se válido o laudo firmado por 2 peritos médicos, não oficiais, consideradas as balizas do parágrafo 1º do artigo 159 do Código de Processo Penal, sendo recomendável, mas não obrigatória, a especialidade correlata à natureza do exame. Como eu disse a vocês, aqui comigo então, essas pessoas nomeadas, embora não tenha a especialidade exigida, né, são pessoas de confiança do juiz e, portanto, serão de total confiança, né, e elaborarão o laudo aí com os ditames regidos pela lei, será um laudo válido. É lógico que esse laudo pode ser contestado também pelas partes mais à frente, mas a princípio são pessoas que o juiz entende que são gabaritadas para fazer aquele serviço, tá? E, além disso, eles prestam o compromisso, né, de desenvolver fielmente esse mandado jurisdicional, né? Então, vamos dar uma olhadinha no material, olha só. Parágrafo 2º. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Deve ser lavrado pelo escrivão o termo de compromisso de desempenhar com isenção e correção o parecer, assinado pelos expertos e, caso presente ao exame, né, também pela autoridade que os nomeou, né, no caso o juiz aí, né. A sua ausência é considerada mera irregularidade, não implicando em nulidade, até porque você vai poder, as partes, né, vai poder se manifestar sobre esse laudo, né. Serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação ou ao ofendido, ao querelante ou ao acusado, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, né. E aqui, volta comigo, tem uma grande relevância esse parágrafo 3º, né, dizendo que as partes poderão indicar assistentes técnicos, né. E aí surge uma grande problemática aí que o professor Nutti aborda bastante, que seria daqueles réus, né, sem condições financeiras, né, porque o Ministério Público, a polícia, tem um aparato por trás deles, né, muito qualificado para poder desempenhar suas funções, né. Aqueles réus que são abastados também, têm uma condição financeira privilegiada, têm condição de constituir um assistente técnico para acompanhar esse laudo pericial, apresentar os quesitos, contestar esse laudo lá na frente, se for o caso, né? Entretanto, aquele réu, que é a maioria, né, os réus de baixa renda, como fariam isso, né? Não seria uma desproporcionalidade, né? Não seria prejudicial ao réu que não tem condições por conta da defensoria não poder atender, né? Não ter os órgãos oficiais vinculados à defensoria que podem prestar esse tipo de assistência. Aí o professor Nutti faz essa crítica, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Olha só. Nesse ponto, cabe crítica com relação à indicação de assistente técnico. Exclui-se a possibilidade daquele desprovido de recursos financeiros, enquanto o Ministério Público terá um corpo de assistentes próprios, ou seja, somente os réus economicamente favorecidos teriam condições de contratar assistente técnico, né? No parágrafo 4º, fala: o assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz
e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Assistente técnico só poderá ser admitido por decisão judicial. Assim, inadmissível a indicação de assistente técnico à autoridade policial, tá? Ou seja, ao delegado de polícia. O que não significa dizer que não haverá indicação de assistente em sede de inquérito policial ou investigações preliminares, porque ainda que você seja admitido como assistente, isso pode ser feito lá na fase de inquérito, né? Você só não vai requerer a habilitação para o delegado de polícia, sempre para o juiz. Mas isso não impede que você acompanhe, né, como assistente técnico, a fase de inquérito policial. O CPP prevê que a admissão de assistente técnico só ocorrerá após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pericial, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 159. As partes deverão ser intimadas da decisão que admite o assistente técnico. Parágrafo 5º. Durante o curso do processo judicial, é permitido às partes, quanto à perícia, requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responder aos quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem escolhidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar aí os quesitos, né? Esse deu uma pequena incorreção aqui no slide, mas não vai ser prejudicial, pessoal. Vamos passando em frente aí, ó. Essa providência deve ser tomada em casos realmente necessários. E aí volta comigo aqui, olha só. Quando se fala em manifestação sobre o laudo pericial e etc. pelas partes, o juiz preza o bom andamento do processo, né? Para que esse processo não seja tumultuado. Então, seria desnecessário tirar a atribuição do perito que está lá para realizar os laudos, por exemplo, para ficar comparecendo em audiências, né, de instrução, para responder as perguntas em audiência. Então, tudo que é relacionado ao laudo pericial é feito através de esclarecimento e através de quesitos, né? Isso podendo oportunizar aí o perito a apresentar um laudo complementar ou ratificar aquele que apresentou ou modificá-lo, né, dentro das condições que foram propostas pelas partes. Mas, quanto à oitiva desses peritos em procedimento judicial, dependerá aí da decisão judicial, né? O juiz que vai avaliar se realmente há necessidade de ouvi-los ou não, perfeito? Volta lá para o slide, olha só. Essa providência deve ser tomada em casos realmente necessários, como eu disse a vocês, né? Cabe ao juiz verificar o grau de interesse da parte nessa oitiva. O expert pode se manifestar através das respostas aos quesitos e laudo complementar. Excepcionalmente, e aqui como eu disse a vocês, excepcionalmente, né, estando o laudo complementar ainda de difícil compreensão, poderá o magistrado designar data específica para ouvir o perito, a pedido das partes ou de ofício, tá? Então aqui nós temos uma situação onde, embora tenha-se respondido os quesitos e o laudo complementar sido apresentado, ainda paira alguma dúvida que o juiz precisa dirimir aí e buscar a verdade real, né? Sempre lembrando que o que vige no nosso ordenamento jurídico aqui, penal, processual penal, é a busca da verdade real. Então, o juiz não está adstrito àquele laudo para julgar. Ele vai ter o laudo como um elemento de prova, né? Então, dentro de um conjunto todo probatório que vai ser dada a sentença. Esse laudo, ele não está vinculado, ele pode aceitá-lo, rejeitá-lo ou aceitá-lo só em parte. Agora, se entender que ainda existe alguma dúvida depois dos esclarecimentos prestados pelo perito, né, ele pode ser intimado, o perito ser intimado para ser ouvido em audiência e esclarecer essas dúvidas, perfeito? Voltando lá para o material, olha só. Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou serem inquiridos em audiência, como eu disse a vocês, né? E isso está lá nesse inciso 2. Fala assim, ó, admite-se que a parte, durante o curso do processo, ofereça assistentes técnicos, ainda que o prazo regulamentar tenha sido ultrapassado, tá? Portanto, o correto é, assim que o perito oficial começar a elaborar o seu exame, as partes apresentarem quesitos e indicarem assistentes.
Admitidos esses, o juiz intimará acerca da conclusão do laudo pericial, quando então eles poderão elaborar os seus exames. Porém, durante a instrução, mesmo que concluída a perícia oficial, as partes têm a faculdade de indicar assistente, solicitando prazo ao juiz para os laudos serem ofertados, ou para que sejam diretamente inquiridos em audiência, né? E sempre buscando o princípio da verdade real. Tá? Voltando aqui comigo, então, os assistentes técnicos terão a oportunidade, ainda que fora do prazo, ainda que depois de ser apresentado o laudo oficial, né, de apresentar os seus laudos e também contestar aquele laudo do perito oficial, tudo em nome do princípio da verdade real, perfeito? Vamos parando por aqui então nesse segundo bloco, nos vemos em seguida no próximo.